Oi, bom dia. Meu nome é Natália. Eu estou apresentando o projeto parcial da disciplina de Sistemas Dinâmicos. Esse projeto visa elaborar um sistema de deslocamento de massa para a estabilidade em embarcações. O nosso cronograma de hoje inclui a nossa introdução, passando pela revisão bibliográfica, a modelagem matemática da embarcação, que foi iniciada, e as cenas dos próximos capítulos com o objetivo final do projeto. Introdução essas embarcações, o nome dela é comumente conhecido como recreio. Essas embarcações elas são facilmente encontradas nos rios, na bacia amazônica em geral. Elas são facilmente identificadas pelos múltiplos convéxos e, devido ao alto centro de gravidade, elas oscilam com certa facilidade. E ainda mais por estarem em rios que possuem detritos tanto flutuantes quanto submersos e ter população dentro dela, né, transporte de passageiros além do transporte de carga, isso contribui para a oscilação da embarcação. Essa oscilação ela não só gera desconforto em viagens longas, como ela também gera o risco de tombamento. Então, o objetivo é mitigar esses riscos. Vamos iniciando a revisão bibliográfica sobre o conceito básico de flutuabilidade, que é a contraposição entre a força-peso e a força de empuxo. Essas duas forças elas se contrapõem em uma situação de equilíbrio estável, como mostrado nessa figura. A força-peso ela é aplicada no centro de gravidade, ela aponta para baixo em direção à superfície terrestre, enquanto que a força de empuxo ela aponta para cima e ela é concentrada no centro de carena, o qual, ao contrário do centro de gravidade, ele é um ponto móvel, porque ele depende da seção do meu corpo rígido em geral que está submerso. Bom, aqui a gente já tem uma situação um pouco mais real, a gente tem um barco mais inclinado, com isso a gente realmente, o centro de carena está deslocado. E com esse deslocamento a gente gera duas forças que antes se anulavam, elas geram um torque, e esse torque ele tende a retornar a embarcação para a sua posição de equilíbrio. Outro item que também influencia muito nessa estabilidade é o posicionamento do centro de gravidade. Esse centro de gravidade cada vez mais baixo, ele facilita o retorno do corpo rígido em geral para a sua posição de equilíbrio. Nós podemos ir elevando ele até que ele encontre o centro geométrico e aí sim ele se encontra no estado de equilíbrio indiferente. E a gente pode subi-lo ainda mais, chegando a um estado em que o convencional seria ele emborcar. Além disso, nessa imagem a gente consegue ver, representado pela letra M, o ponto metacentro. Esse ponto metacentro, ele é o encontro da linha que passa pelo centro de carena com a linha que passa pelo eixo de simetria do corpo. Ele será utilizado ao longo da apresentação. Bom, o método de estabilização, ele, como eu já havia citado, o método escolhido foi o deslocamento de massa. O deslocamento de massa foi escolhido por uma série de motivos, alguns deles, primeiro, porque ele é um método interno. Métodos externos não são recomendáveis quando nós temos muito detrito, né, no leito. E, além disso, não só detritos, como fauna e flora, que também podem se chocar contra a embarcação. Outra coisa é que, além dele ser interno, ele é interno e ele possui dimensões moderadas, não são iguais tanques de estabilização, eles são muito onerosos porque eles ocupam muito espaço e eles reduzem muito a capacidade de carga desses barcos, que são feitos para isso também. Dos métodos de estabilização de deslocamento de massa, nós temos o ATMD e o AMD. Ambos são
métodos de estabilização, só que o primeiro ele é sintonizado, o que significa que apesar da melhora no funcionamento do método, ele possui requisitos bastante surreais de serem alcançados para um projeto tão simples. Então, o segundo foi o escolhido, que seria Active Mass Damper. Bom, o desenvolvimento do projeto eu gostaria de deixar isso bastante registrado, né, e bastante importante, que o sistema em análise ele é composto essencialmente por um motor conectado a uma massa robusta, que deve ser deslocado conforme a embarcação oscila. Com isso, pretende-se alterar o centro de gravidade do conjunto, aumentando o braço de alavanca e, consequentemente, o torque restaurador gerado pelas forças de empuxo. Então, toda vez que a nossa embarcação oscilar, o centro de gravidade, por causa dessa massa, essa massa ela seria movimentada, e por causa dessa movimentação, o centro de gravidade ele é ligeiramente alterado. Essas forças que geram um torque, forças paralelas, elas geram um torque que vai fazer essa embarcação retornar. Assim que essa embarcação retornar, o centro retornaria para a posição original e a oscilação seria cessada. Bom, aqui a gente tem a modelagem matemática que ela foi iniciada. Essa modelagem matemática ela abrange somente a embarcação por enquanto. Inicialmente a gente começou com o somatório nulo dos torques ao redor do eixo X. E é importante frisar que a gente está desconsiderando alguns fatores externos. Só estamos realmente considerando a barca, o barco em si, né, e o fluido que o rodeia, não outros itens como maré ou correnteza, por exemplo. Nós temos, consequentemente, em função desse torque, para calculá-lo, a gente tem uma equação diferencial, segundo grau. Essa equação diferencial ela é em função da angulação da barca, e a angulação, por sua vez, ela depende do tempo. I é o nosso momento de inércia e D, em vez de damper, é o próprio amortecimento. Aqui nós temos alguns outros itens importantes, como por exemplo a massa do barco e vezes a gravidade, ou seja, o peso vezes o braço de alavanca, no caso BA. Isso é o torque gerado pelo desequilíbrio. E aqui nós temos também já a captura de alguns dos dados específicos do barco. Nesse caso, a gente já começa a abranger amortecimento crítico, frequências, representadas pela letra ômega. Nós temos a altura do metacentro, ou seja, a distância entre o metacentro e o centro de gravidade. E, representado pela letra zeta, nós temos o fator de amortecimento, isso característico desse tipo de embarcação somente. Nós temos de 2 a 3% para baixa velocidade, de 5 a 6 para alta, e chegando em torno de 10 para grandes oscilações, o que nós não vamos abranger nesse trabalho. Bom, os próximos passos, o que será feito até a conclusão do trabalho, equacionar o comprimento do braço de adressamento ou braço de alavanca, considerando pequenas inclinações, e em função da altura metacêntrica inicial. Será gerado um equacionamento aproximado das oscilações sofridas pela embarcação, isso seria colocar em uma fórmula como a embarcação se comporta, levando em conta oscilações naturais do rio, assim como o movimento da população dentro da embarcação. Além disso, o objetivo final do projeto é determinar a localização da massa a ser deslocada no sistema de estabilização a partir da localização instantânea do centro de carena. Isso seria assim que o barco sofreu alguma inclinação, qual seria a fórmula pela qual essa massa deve ser deslocada de um lado para o outro, de forma a atender à mitigação de oscilações.
Bom, por hoje é só, então muito obrigada e até a próxima.